Bem, então é uma honra estar aqui hoje com vocês para falar nessa jornada internacional de direito, nesse momento tão crítico para nós aqui no Rio Grande do Sul. Eu falo do Rio Grande do Sul, como é de conhecimento de todos também, né? Nós passamos por esse momento bastante complicado e vocês sabem que a organização da jornada internacional está também promovendo algumas campanhas, né, que receberão ajuda e doações aqui por essa intermediação pela GID. Então, peço também que você procure as informações para saber como contribuir e, se puder, contribua também. E eu agradeço a oportunidade de poder falar e poder estar aqui com vocês hoje. A minha fala vai ser um pouco mais provocativa, colocando problemas, mais problemas do que soluções, né, diante desse quadro tão complexo que é o quadro da regulação da inteligência artificial, não somente do Brasil, mas no mundo inteiro. Hoje, a comunidade científica, a comunidade acadêmica, o que inclui a comunidade jurídica, se debate envolvendo as formas como vai se regular a inteligência artificial, né? Porque é um fenômeno global, né? Ou seja, decisões tomadas aqui, mas também decisões tomadas lá nos Estados Unidos, né, na União Europeia, vão afetar esse ecossistema da inteligência artificial no mundo inteiro. Então, a minha fala hoje aqui vai abordar quais são esses desafios na regulação da inteligência artificial, né? A fala é provocativa também, porque alguns dos pontos que eu vou abordar aqui envolvem justamente a indicação dos problemas que devem ser resolvidos, né? Dos problemas que passam a emergir com o uso muito rápido que se deu, uma adoção, né? E essa é uma marca das tecnologias da informação e da comunicação, é a adoção cada vez mais rápida dessas tecnologias. E quem gosta do tema e quem conhece um pouco de tecnologia obviamente, já se deu conta, né, de que as ferramentas de inteligência artificial no último ano aí explodiu o uso dessas tecnologias. Claro, há bastante tempo ela vem sendo usada, porém em cenários às vezes um pouco mais escondidos, assim. Então ela emerge de forma muito mais ampla agora, sobretudo é verdade, né, preciso dizer, com o uso de ferramentas de Large Language Models, como o ChatGPT e afins, né? A regulamentação, né, a regulação das chamadas tecnologias da informação e da comunicação sempre foi um problema para o direito. E as razões para que isso ocorresse são muitas, né? Desde linguagens dinâmicas e um mundo da tecnologia diferente, muitas vezes do mundo do direito, socialmente falando, né? E também o próprio tempo dessas duas áreas, né? A tecnologia evolui e emerge de forma muito mais rápida do que o direito consegue acompanhar. Ou seja, o direito ele precisa de um tempo, tradicionalmente falando, né, de um tempo maior para a cristalização das soluções legislativas e das soluções também doutrinárias e jurisprudenciais que vêm tentando resolver. Muitas vezes a própria doutrina, a jurisprudência consegue resolver antes mesmo do que o legislativo. Então esse é um problema que envolve na regulação da tecnologia em geral. Mas o Brasil, ele conseguiu trazer contribuições e soluções bastante importantes nessa área. Desde a forma como o nosso direito do consumidor lidou com os problemas provenientes lá atrás, né, com o chamado comércio eletrônico, que era aquela discussão que se tinha lá com a emergência, né, de novas formas de comércio propiciados pela internet, e que passa depois também pela solução colocada pelo Marco Civil da Internet, que andou meio esquecido por aí, mas volta hoje à tona com as discussões acerca da responsabilização dos provedores, sobretudo da responsabilização dos provedores de redes sociais, né? E até mais recentemente o Brasil também trouxe como solução a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que, claro, não lida somente com aspectos digitais do problema, mas sobretudo lida, né, pelo fato das situações que envolvem tratamentos de dados pessoais ocorrerem com maior intensidade em ambientes digitais. Então isso mostra que nós aqui no Brasil temos tanto capital humano quanto intelectual, capital humano e intelectual para lidar e para tratar dos problemas envolvidos na regulação da inteligência artificial. O foco aqui hoje que eu vou dar é muito mais de direito privado
com algumas observações relacionadas aos direitos fundamentais, é claro, mas o problema é multifacetado. Todas as áreas do direito vão precisar se preocupar com as questões emergentes do uso das ferramentas de inteligência artificial. Para dar um exemplo aqui, se a gente for falar no âmbito do direito penal, nós vamos ter muitas preocupações perdão, acerca do uso de sistemas para apoio de decisões, do uso desses sistemas em atividades de policiamento preditivo, reconhecimento facial, que já começa a ser utilizado e em muitos países você tem reservas muito grandes acerca do uso e das possibilidades do uso de reconhecimento facial, diante até dos próprios vieses que essas ferramentas passam a conter. Então, como problema inicial, nós teremos então a pergunta de como ou o que o direito pode fazer para regular a IA. A primeira questão, então, vai dizer respeito sobre como e quando utilizar a IA. E claro que como e quando utilizar passam, em primeiro lugar, por um problema econômico e empresarial. As organizações já começam a competir entre si, uma competição bastante acirrada nesse campo. E aí, claro, diante de atividades de competição, entra a função do Estado e do direito de regular adequadamente a concorrência. Existe a área do direito da concorrência. Claro que essa competição, ou seja, o Estado precisa observar esse problema e observar também que há uma relação muito forte entre competição, né, e uma regulação da competição com o próprio direito do consumidor, porque a gente sabe que mercados desregulados ou mercados concentrados tendem a enfraquecer a proteção de direitos, sobretudo proteção dos direitos do consumidor, porque temos aí, né, a IA também, a depender do contexto que ela for utilizada, também passa a ser um problema de direito do consumidor, né? Claro que temos também aqui essa conexão com a concorrência vai dizer respeito ao próprio aspecto relacionado à proteção de empregos, né? Se a inteligência artificial tem esse potencial para substituição rápida de trabalhadores, um aspecto econômico-político relevante para a gente é decidir como isso vai ser utilizado e como essas pessoas vão se manter se os seus empregos forem retirados, né? Então, decisões que precisaremos tomar como, né, se vamos substituir rapidamente pessoas por máquinas e se o Estado não deveria também estar se preocupando com essa transição, né, ou fornecendo incentivos para que esse uso tão facilitado que se dá hoje possa ser realizado de forma muito mais responsável, a fim de não eliminar empregos numa velocidade muito maior do que a gente conseguiria criar novos empregos. Essa é uma preocupação para toda a humanidade, a partir do momento em que uma tecnologia tem o potencial de fazer coisas que até hoje somente pessoas podiam fazer com a sua inteligência. Então, entra aí a própria previsão de como as políticas públicas vão ser, né, engendradas e criadas para regular como e quando as tecnologias de inteligência artificial vão ser utilizadas, né? A gente também tem a preocupação nesse âmbito também da competição, que é políticas públicas para incentivar a produção nacional de inteligência artificial para que a gente não fique dependente de ferramentas proprietárias estrangeiras, né? E esse aspecto de ferramentas estrangeiras treinadas com dados não brasileiros também vai afetar questões muito relacionadas às culturas locais e sobre como as respostas e os outputs de todas essas ferramentas de inteligência artificial eventualmente podem estar desalinhados com a cultura local, né, com valores locais, e isso acaba entrando até mesmo em conflito ou acaba trazendo problemas no âmbito da educação, quando, né, a IA for utilizada nos ambientes educacionais. Temos também questões éticas relacionadas muito importantes. Um dos campos de estudo da inteligência artificial é a ética da inteligência artificial, ou seja, como é que a gente vai usar essas ferramentas visando proteger os valores caros para a sociedade de forma positiva, de forma a trazer benefício para a sociedade, né? E aí quando a gente começa a pensar em questões muito, muito simples, assim, do tipo, quais os problemas que a gente quer resolver com a inteligência artificial? E diante dessa pergunta, como que as decisões relevantes
vão ser tomadas com o uso de inteligência artificial. Esses algoritmos que produzem resultados, né, quando a gente olha para essas ferramentas de LLM, tipo ChatGPT, que estão a todo momento nos dando respostas, né, esses algoritmos que estão por trás dessas respostas dadas, eles contêm vieses escondidos, possuem aspectos discriminatórios no seu interior, né? Essas são questões que a gente precisa se preocupar. E claro, precisamos atentar também para o fato de que esses mantenedores, esses desenvolvedores, seja por meio das empresas, mas pelos grupos, eles também possuem interesses, né? Nós ficamos deliberadamente, não sei se deliberadamente, mas nós nos cegamos, né, num passado recente sobre acerca dos interesses dessas empresas, sobretudo de grandes empresas de tecnologia, como as redes sociais, né? E essa cegueira que a gente teve talvez tenha sido um dos elementos que nos trouxe para o estado atual de coisas, que envolve a dificuldade de regular a atividade de todas essas big techs, né? Então, a gente tem que afastar aquela ideia quase que, né, utópica, assim, de que as tecnologias são neutras e que somente o uso que a gente dá para elas é que vai demonstrar ali os valores envolvidos. Não, elas estão dentro de um contexto muito maior que condiciona a sua criação, né? As escolhas sobre como elas vão funcionar e os problemas que elas vão resolver e os propósitos incluídos nos seus dados de treinamento, tudo isso já envolvem avaliações de valor, avaliações axiológicas. Então não há neutralidade aí, bem pelo contrário, há muitos interesses envolvidos, né? Nós temos que olhar também para a qualidade dos resultados, né? E aí isso acaba sendo um problema filosófico. Os resultados que as ferramentas de IA nos trazem, principalmente os Large Language Models, visam a busca da verdade, né? O que é um grande problema para a filosofia, já conhecido bastante, né? Centenas de anos, talvez milhares, que é o estudo da epistemologia, a busca pela verdade. Ou seja, o conhecimento gerado por essas ferramentas, ele precisa ser justificado. Eu preciso ter uma justificação epistemológica, eu preciso conseguir demonstrar que aqueles resultados estão amparados por processos técnicos, que aquilo não é meramente um oráculo que produz resultados sem que nós consigamos demonstrar como e o que foi levado em consideração para produzir aquilo. Então, nós vamos ter questões muito importantes aí, como o próprio princípio da explicabilidade que emerge daí, que é justamente a possibilidade que a gente precisa ter, né, que as pessoas precisam ter acesso a esse direito subjetivo, digamos, de obter explicações sobre como decisões tomadas que eventualmente possam afetar a sua vida, como elas foram tomadas, né? Então, é uma epistemologia da inteligência artificial, conseguir saber como que os resultados são produzidos e que não estamos diante de uma caixa preta, né, que é um termo que passa a ser utilizado para definir certos algoritmos, né? A gente também precisa prever e decidir quais atividades podem ou não contar com a intermediação da IA. Foi mais ou menos o caminho tomado pelo AI Act europeu, que partiu para um modelo de definição de risco, né? Ou seja, atividades que possuem baixo risco e alto risco e com responsabilidades aumentadas para aquelas atividades de IA que são consideradas de alto risco. E também eles partiram para uma proibição, né? Ou seja, práticas que afetem intensamente direitos fundamentais, que induzam as pessoas a se comportar de maneira prejudicial, que visam a induzir comportamentos de maneira subliminar, e isso tudo foi proibido, né? E quando a gente olha hoje, a gente meio que relega também certos aspectos que são certos algoritmos funcionando hoje que produzem nas pessoas comportamentos de vício, né, aditivos, né, de adição, ou seja, as pessoas estão, por exemplo, ficando cada vez mais viciadas em redes sociais, sendo que por trás da organização do conteúdo, nós temos ferramentas de inteligência artificial que passam a induzir as pessoas a ficar cada vez mais tempo naquelas dinâmicas de redes sociais. Então, decidir sobre como a inteligência artificial vai funcionar dentro desses contextos atuais que a gente está vivendo hoje também passa a ser um problema. São decisões legislativas aqui, porque o potencial de manipulação e de controle
que nós vemos com o uso de ferramentas de inteligência artificial são muito grandes, né? E aí nós vamos precisar pensar no próprio fato dos riscos de manipulação, inclusive de processos democráticos mesmo, que a inteligência artificial traz, seja pelo aumento das possibilidades de se produzir desinformação de forma muito mais sofisticada e em larga escala, até mesmo a da produção de deepfakes, né, que nós vemos que podem trazer preocupações tanto para o âmbito, por exemplo, eleitoral, mas quanto para o âmbito da vida das pessoas mesmo, né? Ou seja, produzindo, né, imagens e vídeos que às vezes reproduzem as próprias pessoas sem que sejam elas mesmas, né? Ou seja, os chamados deepfakes aí, né? Eu já comentei um pouco sobre esse aspecto da qualidade dos resultados, e essa qualidade está diretamente relacionada sobre como essas ferramentas, esses modelos são treinados, né? Então, para evitar vieses, para evitar atividades discriminatórias, nós vamos precisar também pensar em como fazer uma curadoria dos dados que são utilizados para treinar os modelos. E aí o desafio é maior ainda, porque isso vai envolver tanto proteção de dados pessoais, ou seja, quais são as hipóteses de tratamento que essas empresas estão usando para treinar os seus modelos, quanto até mesmo de propriedade intelectual, né, que vai afetar todas aquelas questões relacionadas a certas obras, né, protegidas pela propriedade intelectual, sendo apreendidas por esses modelos e às vezes até produzindo resultados semelhantes, por exemplo, obras de arte que já foram produzidas, né? Então isso envolve a própria proteção de maneira geral dos direitos da personalidade, né? Ou seja, se algoritmos estão sendo treinados com dados pessoais, isso afeta, se não direta, mas indiretamente, os direitos da personalidade, né? Hoje a gente já fala sobre, já se preocupa com a produção de clones digitais animados por inteligência artificial. O uso pós-mortem dessas informações, né? Inclusive é o tema de um artigo escrito por mim e pelo professor Cristiano Colombo, ou seja, como é que eu vou lidar com o uso desses dados para a produção de clones digitais depois que a pessoa morreu, né? Então nós vamos precisar nos preocupar com a capacidade que a inteligência artificial tem de não somente de emular comportamentos humanos, mas emular comportamentos humanos que se assemelham a comportamentos das próprias pessoas. E aí é o risco de, sei lá, se utilizar clones humanos das pessoas para testar como elas se comportariam diante de determinadas situações, o que pode produzir potencialmente situações que podem prejudicar muito os direitos dessas pessoas, né? Então, por fim, pessoal, o que nós devemos buscar, né? Para fazer um link até com essa questão ambiental que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, um primeiro aspecto nós temos que cuidar também dos aspectos ambientais do uso da IA. A gente sabe que o uso de inteligência artificial, né, e o uso desses modelos é algo que demanda uma quantidade absurda de energia, né? É preciso de muita energia para fazer esses sistemas funcionar, grande capacidade de processamento de dados, o que envolve muito consumo de energia elétrica. Então a gente precisa também começar a decidir os impactos ambientais disso, e isso envolve até decidir como e quando utilizar essas ferramentas, né? A gente precisa usar a IA de forma a proteger a vida humana. A gente precisa utilizar a IA para resolver os grandes problemas da humanidade, não somente para gerar memes ou para fazer contrafação. A IA deve ser usada também sobretudo para melhorar a vida, as condições gerais da vida das pessoas e não para piorar. A gente deve trabalhar para construir ambientes de inteligência artificial inclusiva, que não prejudique a vida de grupos vulneráveis. A gente deve trabalhar para construir ambientes de IA transparentes e controláveis, permitindo a atribuição de responsabilidades, de accountability para os grupos que mantêm essas ferramentas. A gente deve buscar uma IA epistemologicamente preparada para lidar com a verdade, e a gente, na minha visão, nós devemos somente substituir empregos, né, ou seja, de forma responsável, ou seja, a gente deve fazer uma substituição responsável e benéfica de trabalhos humanos pela IA, levando em conta que a tecnologia não resolve todos os problemas da humanidade. A IA tem sim muito a contribuir para resolver muitos dos nossos problemas, para melhorar a vida humana, mas ela também pode ser usada de formas a prejudicar e até mesmo de trazer mais problemas
do que a gente já tem. Então, dessa forma eu agradeço a oportunidade e me despeço de vocês. Muito obrigado.